Existe uma interpretação bastante conhecida de Silent Hill, a de que a série é, acima de tudo, uma história sobre culpa, trauma, luto e conflitos psicológicos. Essa interpretação certamente encontra apoio nos jogos. Silent Hill 2, por exemplo, praticamente convida o jogador a interpretar sua história através da culpa e da experiência subjetiva de James Sunderland. Mas existe um problema quando tentamos aplicar essa explicação a toda a série, porque em Silent Hill o sobrenatural não é apenas uma metáfora. Existe uma religião, existem divindades, existem sacerdotes, rituais, profecias, mitos de criação e uma promessa de salvação. E, principalmente, existe uma cosmologia. O universo de Silent Hill não apresenta apenas pessoas perturbadas vendo seus próprios demônios. Ele representa uma realidade na qual o sagrado parece possuir existência objetiva e, em determinados momentos, responder diretamente aos seres humanos. Por isso, neste vídeo, eu quero propor uma leitura diferente. Quero fazer uma pergunta mais fundamental. Que tipo de mundo religioso existe em Silent Hill? Tomando como base os 3 primeiros jogos da franquia, vou utilizar também algumas ideias de Mircea Eliade como ferramenta de interpretação. Não porque Eliade possa provar que a religião de Silent Hill funciona de determinada maneira, mas porque seus conceitos sobre mito, tempo sagrado, espaço sagrado e repetição nos ajudam a compreender aquilo que os próprios jogos se apresentam. E talvez no final possamos entender porque o horror de Silent Hill pode ser compreendido não apenas como um horror psicológico, mas também como um horror religioso. Para entender essa religião, precisamos começar pelo seu mito de origem. Silent Hill 3 apresenta 6 textos que podem ser encontrados nas pinturas da Capela da Ordem. Eles contam a origem da humanidade, o nascimento de Deus, sua criação e a promessa de seu retorno. E o primeiro detalhe já é bastante estranho. No começo, Deus ainda não existe. A humanidade já existe e ela vive em uma condição terrível. As pessoas sentem dor, seus corações estão cheios de ódio, mas existe algo ainda pior. Elas não podem morrer. O mito descreve uma humanidade presa em uma espécie de eternidade dolorosa. Não existe aqui a ideia de um paraíso primordial perdido. Não existe uma humanidade originalmente perfeita que posteriormente caiu. A condição original já é de sofrimento. Isso muda completamente a estrutura da narrativa. Em muitas cosmologias religiosas temos algo semelhante a uma ordem primordial, uma queda, sofrimento e, por fim, a redenção. Em Silent Hill, a sequência parece ser outra. Temos o sofrimento primordial, a manifestação divina, a transformação do cosmos e, por fim, a promessa da salvação. A religião não começa explicando como o homem perdeu o paraíso. Ela começa perguntando como o homem poderá finalmente escapar de uma existência que já é dolorosa desde o princípio. Então acontece algo extraordinário. Um homem oferece uma serpente ao sol e pede salvação. Uma mulher oferece um junco ao sol e pede alegria. E sentindo piedade pela tristeza que tomou conta da terra, Deus nasce dessas 2 pessoas. Esse detalhe merece atenção. A humanidade não é criada por Deus. É a humanidade que, de alguma maneira, dá origem a Deus. E o nascimento da divindade acontece como resposta a 2 súplicas diferentes. O homem pede salvação, a mulher pede alegria. Não precisamos decidir exatamente o significado simbólico da serpente e do junco. O próprio jogo não explica isso. E, portanto, qualquer interpretação sexual, cosmológica ou antropológica desses objetos deve permanecer no campo da especulação. O que o mito afirma é suficiente para o nosso argumento. A divindade nasce como resposta ao sofrimento humano. Deus não parece simplesmente como um criador distante. Sua primeira relação com a humanidade é uma relação de compaixão. A divindade nasce porque existe sofrimento, e isso terá consequências enormes para a religião posterior. Depois de nascer, Deus modifica a própria estrutura da realidade. O mito diz que Deus criou o tempo e o divide entre dia e noite.
e retira das pessoas o tempo infinito que antes as aprisionava. Aqui existe uma interpretação particularmente interessante. A morte não é apresentada diretamente como um castigo. Na verdade, a morte era impossível na condição primordial. O que existe era uma espécie de eternidade sem saída. Portanto, podemos interpretar a introdução do tempo como uma transformação fundamental da condição humana. Antes, a condição era essa: eternidade, mais sofrimento, mais ausência da morte. Depois temos tempo, finitude e a possibilidade de salvação. O mito não afirma literalmente que Deus criou a morte para aliviar o sofrimento, mas existe uma consequência bastante sugestiva. A morte passa a fazer parte de uma realidade na qual o sofrimento já não precisa ser eterno. E isso produz uma interpretação muito diferente da morte. Ela pode ser entendida não necessariamente como uma punição, mas como uma ruptura da existência primordial. Uma suspensão da condição original. O sofrimento ainda existe, a morte existe, mas agora existe também a promessa de que essa ordem não será definitiva. Depois de estabelecer o tempo, Deus cria seres que devem conduzir as pessoas à obediência. O mito menciona diversas divindades menores, entre outros deuses e anjos. E finalmente Deus começa a criar o paraíso. O paraíso é um lugar onde as pessoas seriam felizes simplesmente por existir. Ou seja, o problema substancial não é a vida eterna, e sim uma vida eterna em sofrimento, a condição original, que seria então substituída pela vida eterna no paraíso, a condição pós a redenção da humanidade. Ou seja, o mundo atual não é o destino final da criação. Deus começa uma nova ordem, mas essa criação não é concluída. A sua força se esgota. Deus cai, morre, retorna ao pó e promete voltar. A religião, portanto, vive uma espécie de intervalo. A ordem atual existe, o paraíso foi prometido, mas ainda não chegou. É justamente nesse intervalo que surge a religião. Os fiéis devem preservar a fé, oferecer orações e esperar pelo dia em que o caminho para o paraíso será aberto. Isso transforma a própria história humana em uma espera. O mundo ainda não é aquilo que deveria ser. A criação está incompleta. E a consumação do cosmo depende do retorno da divindade. É aqui que Mircea Eliade se torna particularmente útil. Para Eliade, o mito religioso não é simplesmente uma história antiga. Ele apresenta acontecimentos exemplares ocorridos no tempo primordial. E o rito permite que determinados acontecimentos sejam novamente atualizados. O homem religioso não apenas lembra o mito, ele procura, através do ritual, tornar-se novamente contemporâneo daquele acontecimento primordial. Essa ideia ajuda a compreender uma característica fundamental da religião em Silent Hill. Se o mito diz que Deus nasceu da humanidade, se Deus precisa nascer para transformar o mundo, e se o mundo ainda espera pelo retorno de Deus, então é compreensível que uma religião posterior tente reproduzir o acontecimento original. Claro, o jogo não nos fornece uma teoria histórica dizendo: os sacerdotes estudaram Ilíade, descobriram como o mito funciona e decidiram repeti-lo. Evidentemente, isso seria uma bobagem. O que podemos observar é uma estrutura. Se o mito narra o nascimento de Deus, então, pelo rito, poderíamos provocar novamente o nascimento de Deus. A narrativa primordial se transforma em modelo para a ação religiosa, e é justamente nesse ponto que o horror começa a aparecer, porque reproduzir o mito significa tentar reproduzir também as suas condições. E então chegamos a Alessa. Quem é Alessa dentro dessa cosmologia? Os jogos apresentam Alessa como alguém fundamental para o renascimento de Deus. Dahlia pretendia utilizar sua filha como um receptáculo. O ritual fracassa, Alessa sobrevive, e sua alma acaba dividida, e uma parte dela renasce como Cheryl. Anos depois, essa história retorna em Heather. Em termos factuais, é isso que os jogos nos dão, mas existe uma interpretação religiosa interessante. A ordem precisa de um corpo humano para que Deus possa nascer, e portanto, a mulher deixa de ser apenas aquela figura que aparece no mito original
e passa a ocupar uma função ritualística. No mito original, não temos de forma explícita a forma como Deus se manifestou na humanidade, mas posteriormente, por meio dos rituais, de alguma forma foi feita uma associação na qual o corpo feminino se transforma no lugar da manifestação divina. No mito, a humanidade sofre, há a súplica e Deus nasce. Na história de Alessa, a humanidade religiosa deseja a salvação, há o ritual e o corpo humano torna-se receptáculo de Deus. A religião está tentando reproduzir o acontecimento primordial, mas agora existe uma diferença fundamental. No mito, Deus nasce como resposta à súplica humana. No ritual, os sacerdotes tentam fazer Deus nascer. E talvez essa seja uma das maiores tragédias religiosas de Silent Hill. A humanidade tenta transformar uma manifestação espontânea do sagrado em um procedimento controlável. Existe ainda outro problema. Dentro de Silent Hill existe um livro chamado Silent Hill's Ancient Gods: A Study of Their Etymology and Evolution. Esse texto diz que quando a religião original passou para as mãos dos imigrantes, sofreu profunda influência de suas crenças cristãs. E fornece um exemplo. Representantes dos deuses primordiais passaram a receber nomes e características associados aos anjos cristãos. Isso permite falar em secretismo religioso dentro da própria história de Silent Hill. Mas precisamos definir exatamente o que isso significa. Não significa necessariamente que uma religião indígena desapareceu e foi simplesmente substituída pelo cristianismo. O material sugere algo bem mais complexo. Uma tradição anterior foi reinterpretada por uma população diferente. As entidades permaneceram, mas seus nomes e descrições puderam mudar. A linguagem religiosa mudou, a iconografia mudou, as categorias utilizadas para compreender o sagrado mudaram. É possível, portanto, que a religião posterior preserve elementos muito antigos sem preservar necessariamente a forma original deles. E isso é importante porque não temos evidência suficiente para afirmar que os mitos narrados na capela de Silent Hill 3 seja uma transcrição literal da religião indígena que existia antes da colonização. O que podemos dizer é algo mais prudente. A religião em Silent Hill possui raízes anteriores e sofreu transformações profundas ao longo de sua história. O núcleo pode ser antigo, a formulação pode ter sido modificada, os ritos podem ter sido reorganizados, os nomes podem ter mudado e diferentes grupos podem ter desenvolvido interpretações diferentes, mas, em essência, a ligação com o sagrado não foi rompida. Até aqui tratamos da cosmologia em escala universal. A humanidade sofre, Deus nasce, o tempo é estabelecido, a morte passa a fazer parte da existência. Um paraíso é prometido, mas existe uma questão que ainda permanece. Onde tudo isso acontece? Essa pergunta é importante porque, para a Eliade, a religião não transforma apenas o tempo, ela também transforma o espaço. Um lugar onde o sagrado se manifesta deixa de ser simplesmente um ponto geográfico. Ele se torna um centro. Não necessariamente o centro físico do planeta, mas o centro de um determinado universo religioso. Aqui entramos em um princípio comum em muitos mitos de origem. A origem do universo está diretamente ligado à origem local. O mito da criação do mundo é também o mito da criação de um lugar particular. O mito da criação da humanidade é também o mito da criação de um determinado povo. Assim como a origem da humanidade chega por meio das gerações de Adão e Eva até Noé, e de Noé até os patriarcas, do mesmo modo, a origem do universo pelos titãs da humanidade significa também a origem do povo grego em particular, dentro de sua mitologia. Se a tradição religiosa identifica a origem da realidade, a origem da divindade e a origem da própria comunidade como um lugar determinado, então esse lugar local passa a funcionar religiosamente como uma condensação do cosmos. Em Eliade existe uma relação entre cosmogonia, território e fundação. O espaço profano é, em princípio, homogêneo. O espaço sagrado é aquele que foi marcado por uma manifestação do sagrado, uma hierofania. A partir daí, um território deixa de ser apenas um pedaço de terra. Ele passa a ser o lugar onde o mundo adquiriu significado. É por isso que a fundação de uma cidade, templo ou território
pode assumir caráter cosmogônico. Não é apenas meu povo começou a morar aqui. Foi aqui que a ordem se estabeleceu. O que podemos dizer segundo a estrutura de Eliade é: certas tradições religiosas representam seu centro sagrado como uma repetição ou atualização da criação primordial. Um templo pode representar o centro, uma montanha pode representar o ponto de comunicação entre o céu e a terra. Uma cidade pode ser fundada ritualmente como uma repetição da cosmogonia. E um território pode ser transformado em mundo quando o espaço exterior permanece associado ao desconhecido, ao caos ou ao não civilizado. O conceito mais preciso é: o lugar sagrado reproduz ou atualiza a estrutura do centro primordial. É nesse sentido que podemos compreender conceitos como uma montanha sagrada, o templo ou o Axis Mundi. O centro é o lugar onde a realidade humana encontra uma ordem superior. É o lugar em que o caos é transformado em cosmo. E é aqui que Silent Hill se torna particularmente interessante. O mito da ordem não descreve simplesmente a origem de um povo. Ele descreve uma condição universal da humanidade. Todos os seres humanos sofrem, todos aguardam salvação. Mas uma religião também precisa existir em algum ponto, em algum lugar. Ela precisa de uma terra, de uma comunidade e de uma memória. Portanto, podemos imaginar uma tradição em que o acontecimento universal da manifestação divina é associado a um território particular. Mas existe uma particularidade muito interessante em Silent Hill. Em estrutura, ela é similar como a de qualquer outro mito de criação. O que torna o mito de Silent Hill diferente é: no mito de Silent Hill, a humanidade é anterior a Deus. Portanto, não podemos aplicar mecanicamente um modelo. Deus cria o mundo, Deus cria a humanidade. Deus escolhe o povo, Deus escolhe a terra. A cosmogonia de Silent Hill é diferente. A humanidade já existe. Ela sofre, ela suplica. E então Deus nasce. Portanto, o acontecimento primordial que interessa não é necessariamente a criação do universo. É a primeira manifestação da divindade como resposta ao sofrimento humano. Nesse caso, Silent Hill não precisa ser o lugar onde o universo foi criado. Seria algo mais específico. Silent Hill é o lugar onde o sagrado primeiro se manifestou para aquele povo. É o lugar onde a humanidade encontrou a divindade. É o lugar onde a súplica por salvação e a súplica por alegria receberam uma resposta. Não temos evidência suficiente para afirmar que essa era, literalmente, a crença dos habitantes originais da região, chamada de o lugar dos espíritos silenciados. Mas essa hipótese nos permite compreender uma característica fundamental da religião de Silent Hill. O universal e o local não estão separados. A história da humanidade encontra a história daquele território. E a origem da divindade encontra a origem da comunidade. E o lugar onde o sagrado se manifestou torna-se também o lugar onde o mito pode ser novamente atualizado. A cidade pode funcionar como centro porque é ali que as fronteiras entre o mundo humano e o mundo sagrado se tornam especialmente frágeis. O passado permanece presente, o mito pode ser atualizado, o ritual pode interferir na realidade, e aquilo que aconteceu no tempo primordial parece encontrar uma maneira de retornar ao tempo histórico. Assim, Silent Hill deixa de ser apenas um cenário da história. Ela passa a ser parte da própria cosmologia. O lugar onde o mundo humano e o mundo divino se encontram. O lugar onde uma história particular pode carregar um significado universal. E talvez seja justamente por isso que, em Silent Hill, voltar para a cidade nunca pareça simplesmente voltar para um lugar qualquer. É como retornar ao ponto onde a realidade religiosa daquele mundo começou a se revelar. Se Silent Hill pode ser entendida como um centro religioso, existe ainda outra maneira de compreender a cidade. Talvez ela seja também um microcosmo. O mito de origem da ordem descreve uma humanidade inteiramente submetida ao sofrimento, ao ódio e à impossibilidade de escapar de sua própria existência. Essa é a condição primordial. Mas quando chegamos à história da cidade, encontramos algo curioso. Epidemias, doenças, prisões, torturas, execuções, conflitos religiosos, mortes e abusos. E pessoas destruídas por suas próprias dores. A história particular de Silent Hill parece repetir em uma escala humana histórica aquilo que o mito descreve em uma escala cósmica. A humanidade primordial sofre, a cidade também sofre.
A diferença é que agora podemos observar esse sofrimento através de indivíduos concretos. Essa é uma tese central. O mito descreve o sofrimento da humanidade, e a cidade dramatiza esse sofrimento através de pessoas. Isso não significa necessariamente que Silent Hill seja a causa de todo o sofrimento. Os jogos não estabelecem uma regra segundo a qual a cidade simplesmente escolhe pessoas infelizes e cria suas tragédias. Em vários casos, o sofrimento já existia antes da chegada dos personagens. A função da cidade parece ser menos a de produzir dor e mais de manifestá-la, intensificá-la ou colocá-la diante daquele que sofre. É justamente por isso que a cidade funciona tão bem como um microcosmo. Ela não precisa inventar a condição humana, ela precisa apenas revelá-la. Ela é muito mais defensável do que dizer que Silent Hill atrai pessoas que sofrem, como se fosse uma regra sobrenatural explicitamente estabelecida. Então podemos citar Silent Hill 2. James Sunderland recebe uma carta de sua esposa, Mary. O problema é que Mary está morta. Ele sabe disso. Ainda assim, retorna a Silent Hill. E essa é uma das perguntas fundamentais do jogo. Por que retornar? Em termos narrativos, a resposta está ligada à própria psicologia de James. Mas dentro da cosmologia que estamos construindo, podemos fazer uma pergunta diferente. O que James procura quando retorna ao lugar onde sua vida começou a se desfazer? Ele procura Mary. Procura uma explicação. Procura uma forma de lidar com aquilo que aconteceu. E talvez, em um sentido mais amplo, procure uma espécie de salvação para uma dor que não consegue abandonar. James não chega a Silent Hill como um homem inocente que encontra o sofrimento. Ele chega carregando o sofrimento consigo. A cidade simplesmente lhe oferece um espaço onde esse sofrimento pode adquirir forma. E isso é muito importante para não transformar Silent Hill 2 numa confirmação artificial da religião da Ordem. James não precisa acreditar na religião para que sua história participe dessa estrutura simbólica. Aliás, é justamente isso que torna a conexão interessante. Ed permite fazer outra comparação. Ed Dombrowski chega a Silent Hill depois de uma vida marcada por humilhações e violência. Ele é perseguido pela forma como os outros o enxergam e, progressivamente, transforma sua condição de vítima em justificativa para a violência. No início, Ed tenta se defender. Eles começaram. Depois, sua defesa se transforma em justificativa. E, finalmente, ele abraça a violência. Aqui podemos enxergar uma aproximação particularmente interessante com o mito primordial. A humanidade original não sofre apenas, ela também vive em ódio. O sofrimento produz conflito, e o conflito perpetua o sofrimento. Ed reproduz esse movimento em escala individual. Ele é humilhado, desenvolve ressentimento, o ressentimento se transforma em violência e a violência passa a justificar o próprio ressentimento. Assim, a trajetória de Ed pode ser lida como uma repetição em escala individual de um dos elementos fundamentais do mito, o sofrimento que se converte em ódio e perpetua a própria condição de sofrimento. Talvez seja por isso que Silent Hill seja tão perturbadora, porque seus personagens não estão simplesmente entrando em uma cidade assombrada. Eles estão entrando em um espaço que parece repetir em escala individual a condição descrita pelo mito de origem. O sofrimento primordial torna-se sofrimento histórico. O sofrimento histórico torna-se sofrimento pessoal. E o sofrimento pessoal encontra novamente o sagrado. Assim, aquilo que deveria ser apenas uma história antiga sobre a origem da humanidade continua acontecendo. Não no princípio dos tempos, mas agora com James, com Angela, com Ed, com Alessa e com todos aqueles que chegam a Silent Hill carregando alguma coisa que não conseguiram deixar para trás. Silent Hill é, nesse sentido, um microcosmo não porque contenha uma cópia perfeita do universo, mas porque concentra em um único lugar aquilo que o mito atribui à humanidade inteira: sofrimento, ódio, morte e esperança de que existe alguma forma de salvação. Se Silent Hill é apenas uma história psicológica, então o horror está apenas dentro da mente. Mas, se aceitarmos a cosmologia religiosa apresentada pelos jogos como uma realidade dentro daquele universo, surge algo muito mais perturbador. O sofrimento humano não é apenas psicológico. Ele possui uma dimensão sobrenatural. O sagrado existe. As divindades existem. Os rituais funcionam. A promessa religiosa pode ser verdadeira. E justamente por isso, ela pode ser aterrorizante. Porque o sagrado não se manifesta necessariamente como uma forma humana, bondosa, reconfortante ou angelical. O sagrado aparece através de monstros
cadáveres, sangue, sofrimento, possessão, incêndio, nascimento e morte. A manifestação do sagrado adquire os contornos da própria humanidade que a invoca, porque o fenômeno religioso em Silent Hill revela a essência da humanidade tal como ela sempre foi no mito primordial, sem ordem, metafisicamente feia e distorcida, cruel e similar a um pesadelo. E os ritos tornam Silent Hill contemporâneo ao tempo primordial. O ritual rasga novamente a dimensão do tempo. Talvez seja aí que esteja o verdadeiro horror. Não no fato de existirem monstros, não simplesmente na culpa de James, no trauma de Alessa ou na loucura dos outros personagens, mas na possibilidade de que em Silent Hill o universo realmente possua uma ordem religiosa, uma ordem na qual o sofrimento humano é tão fundamental que chega a produzir o próprio sagrado. E quando o homem tenta controlar essa manifestação, o desejo de salvação torna-se um ritual. O ritual transforma-se em sofrimento, e o sofrimento finalmente abre a porta para o sagrado. Em Silent Hill, talvez o horror não seja descobrir que Deus não existe. Talvez seja descobrir que ele existe e responde aos apelos da humanidade.